Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika. No vídeo de hoje a gente vai fazer um top 5 tropes literárias que eu amo. Hoje eu tô gravando aqui na casa dos meus sogros, porque a gente resolveu passar a semana inteira aqui, já que o marido está de férias, então não estranhe o ambiente, tá, gente? E pra deixar esse vídeo mais especial, eu resolvi falar sobre as minhas tropes literárias favoritas e, é claro, também indicar vários livros pra vocês que se encaixam nessas tropes e que eu também amo. Então, se você gosta desse tipo de indicação, se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa aí o seu like e vai comentando também qual é a sua trope literária favorita. Então vamos começar logo pra esse vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Porque eu separei muitos livros pra indicar pra vocês. Como eu falei pra vocês, é um top 5, mas ele não tá ordenado do que eu amo mais ou do que eu amo menos. Todas essas tropes literárias eu gosto muito, como eu falei, são as minhas favoritas, só que algumas eu gosto mais. Porém, eu ordenei meio que de forma aleatória, tá? Então não tem top 5, não tem top 4. E minha primeira trope favorita, gente, é a Grumpy vs Sunshine, que nada mais é que o casal principal composto por um personagem que é muito sorridente, muito divertido, que vê a vida de uma forma muito leve, e um personagem mais rabugento, mais difícil de lidar, que não é tão feliz. É tipo o Lula Molusco e o Bob Esponja, sabe? E eu gosto muito dessa trope porque eu acho extremamente divertido ver a diferença, né, de personalidade dos protagonistas e principalmente ver o rabugento, que é esse personagem mais difícil de lidar, sendo envolvido pelo sorridente. Porque, nossa, gente, é muito bom esse tipo de trope. Eu não sei se vocês gostam, mas eu amo ver eles se apaixonando, eles se rendendo. E normalmente são mocinhos, homens, né, que são rabugentos nas histórias. E eu adoro ver eles deixando o coração derreter. Não é à toa que é uma das minhas tropes literárias favoritas. Eu adoro esse tipo de personagem. E eu separei aqui alguns livros pra indicar pra vocês. Um deles é Assistente do Vilão, tá? Que foi uma das minhas últimas leituras. É um livro de romance com fantasia. E a personagem principal é a Evie. Ela precisa muito de um emprego, porque ela, né, sustenta a família dela. O pai tá doente, a irmãzinha é muito nova, então ela precisa muito de emprego. E como num passe de mágica, ela acaba se colocando numa situação onde ela vai salvar um homem. E esse homem, na verdade, é conhecido como vilão por aquele reino, porque ele é literalmente o vilão da história. Ele ataca, tortura, rouba, então ele realmente é um vilão. E ele acaba contratando ela para ser sua assistente. E aí o livro é sobre isso, mostrando ela vivendo nessa nova experiência como assistente do vilão. Eu achei esse livro mega diferente e super divertido. É um livro muito bom, gente, muito bom mesmo. É bem divertido, muito engraçado, sarcástico. Eu acho que você tem que ler ele com a mente aberta, não esperando muito, porque às vezes a gente acaba se decepcionando, mas ir com a mente aberta, tá? Porque é uma leitura bem envolvente e bem diferente, assim, um dos últimos livros que eu li que realmente me fisgou, porque os personagens são muito legais e eles entram muito nesse Grumpy vs Sunshine, porque a mocinha é totalmente, assim, de boa com a vida, e o vilão, óbvio, né, como vocês já imaginam, é aquele personagem mais chatinho, mais fechado, e, gente, é um amor eles dois, sabe? Tipo, o desenrolar do relacionamento deles é muito legal, então recomendo muito Assistente do Vilão. Um outro livro que eu li recentemente que tem essa trope é Hearthless, da Elsie Silver. Ele é o segundo livro da série Chestnut Springs, inclusive recomendo muito vocês lerem. Ela vai ser lançada aqui, o primeiro livro, pela editora Arqueiro em meados de outubro. Tem resenha do primeiro livro aqui, inclusive. E o livro foca no Cade, que é pai solteiro, que precisa de um babá pra ficar com o filho dele durante o verão, né, das férias escolares. E ele é aquele tipo de personagem muito rabugento. Ele não gosta de quase ninguém, então ele só gosta da família dele, todo mundo que ele não conhece, ele trata com desdém, e é muito engraçado ver isso ao longo da história. E acaba surgindo a Willa, a mocinha, que é a melhor amiga da cunhada dele, que resolve se candidatar para esse cargo de babá. Óbvio que eles, né, tendo personalidades tão diferentes, vão acabar se envolvendo, e a gente vai ver aquele jogo de sedução, gente, porque tem muita tensão sexual, mas, querendo ou não, o romance também proibido, porque ela é a babá do filho dele, ele não queria cair nesse clichê, só que a gente não pode, né, colocar ordens no nosso coração. E é muito gostoso, assim, a história. A escrita da Elsie é maravilhosa. Então, assim, cara, leiam os livros dela. Eu amei. É uma pegada meio de cowboy também. E, assim, muito bom. Hearthless também realmente me surpreendeu. E o clássico, assim, com essa pegada é As Coisas Que Nunca Superamos, da Lucy Score. Eu amei esse livro também. Me diverti muito. Ele só é muito grosso pro meu gosto, tá? Ele tem muitas páginas. Mas, gente, a leitura foi como uma nuvem, assim, sabe? É muito boa. A história traz a Naomi, que acaba se envolvendo em uma grande confusão
confusão, porque a irmã dela meio que deixou a filha dela sozinha pra Naomi cuidar e simplesmente sumiu, deixando ela com a criança. E além da irmã dela ser problemática, né, viver em confusões, ela nem sabia que tinha uma sobrinha. Então ela vai ter que se ver ali naquele momento, né, presa nessa situação. Então ela acaba tendo que se mudar pra essa cidade da irmã dela, né, tentando encontrar essa irmã de volta. E lá ela vai acabar se envolvendo com um dos caras mais conhecidos da cidade, que é o Knox. Ele é como se fosse o prefeito da cidade, tá? Ele não é prefeito especificamente, mas ele age como um. Tipo, quase todos os negócios ali são da família dele. Ele conhece todo mundo, ele trabalha no bar e também trabalha na barbearia. Então, assim, é um cara muito bem relacionado, mas tem uma fama de mal, porque ele é muito rabugento. E ele não aceita a Naomi de início, sabe, gente? Ele não gosta dela, ele acha estranho ela estar ali. E ele quer proteger todo mundo daquela cidade, porque é como se fosse uma pequena família. E é muito legal ver a interação entre os dois personagens, ela com sua delicadeza, passando por muitos perrengues. A coitada sofre mais que a Juliette, gente. E ele ali, taciturno, rabugento, não se deixando influenciar, mas desde o primeiro momento já meio que ajudando ela, mesmo não querendo. Então, assim, é muito legal ver também a construção do relacionamento desses dois personagens. E é um livro muito bom. Então, se você ainda não leu As Coisas que Nunca Superamos, recomendo demais. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Segunda trope literária que eu amo é o famoso casamento por conveniência. Eu acho que essa é uma das minhas tropes literárias favoritas. E alguns anos atrás eu até lia mais livros, né, com essa trope do que eu leio hoje. Talvez porque não tenha tantos lançamentos com esse tipo de clichê específico, mas é uma trope que eu particularmente adoro, que é quando os personagens vão ter que casar por algum motivo em específico. Às vezes, na maioria das vezes, é por causa de dinheiro, né? Algum deles quer ganhar alguma bolada e precisa casar. Então, eles acabam tendo que se juntar por causa de objetivos em comum. O que eu mais curto nisso, até mesmo com o fake dating, que inclusive também é uma das tropas que eu amo, é justamente a convivência, né? Os personagens vão ter que conviver, eles vão ter que estar ali constantemente vendo um ao outro. E é nisso que eles acabam se apaixonando, nessa convivência. E, gente, eu amo, é um sabor pra mim ver isso acontecer. Um livro que traz casamento com conveniência é Rei da Ira, que não é o meu livro favorito, tá? Da Ana Huang. Mas, de todos que eu li dela, ele é o que mais me chama a atenção. A história é sobre um homem bilionário, o Dante Russo, que acaba sendo obrigado, ameaçado a se casar com uma mulher, que é a Vivian, porque o pai dela tem informações muito privilegiadas a respeito dele e que se ele soltasse, ferraria um pouco com a reputação do Dante. Então ele acaba pedindo a filha desse senhor em casamento, porque ele foi ameaçado, apesar dela não saber disso, e eles então vão viver juntos durante um mês até o casamento propriamente dito acontecer. Cara, nesse um mês vai acontecer tanta coisa. A convivência vai matar esses dois personagens. E é muito também divertido ver o relacionamento deles, ele percebendo coisas na Vivian e tendo seu coração ali derretido ao longo da história. Então, assim, é um livro muito bom de casamento por conveniência. Como falei, não é o meu favorito, mas nessa trope literária eu acho que entrega bastante esse clichê que eu gosto. Outro livro muito bom, ele é um pouquinho mais desconhecido porque ao longo dos anos foi perdendo hype, mas indico demais porque é muito legal. É Casada Até Quarta. Esse livro ele faz parte de uma série onde particularmente quase todos os livros são sobre casamento por conveniência, porque a história ela é focada em uma empresa que arranja mulheres para se casar com bilionários ou pessoas muito ricas por N motivos. E o primeiro livro, que é esse Casada Até Quarta, vai focar justamente na pessoa que criou a empresa, a dona, que é a Sam. A Sam, ela consegue um cliente muito importante, que é o Blake. Ele é um bilionário, assim, super rico, e por algum motivo ele precisa de uma noiva, ele precisa de uma esposa ali até quarta-feira. Então ela chama ele para ir pro seu escritório para poder ver o perfil de mulheres que ele gostaria, né, de ter como esposa. Só que ele se surpreende quando ele descobre que na verdade a Sam é uma mulher, porque ele achava que era o Sam, sabe? E ele se encanta com ela, porque ela é muito bonita, ela é bem apessoada e ela meio que entra nos requisitos de uma mulher ideal, né, pra ele. Então ele acaba fazendo a proposta para ela de ficar com ele durante um ano e ela ganharia também uma bolada em dinheiro. E ela, gente, tá precisando muito desse dinheiro porque ela acabou de abrir empresa, ela tem várias dívidas e ela acaba aceitando. Então eles vão acabar se relacionando dessa forma, vão acabar se casando por causa desses motivos e a gente já sabe o desenrolar dessa história. Gosto muito dessa
escrita da Catherine Bybee. É uma autora que, quando tava lançando essa série pela Editora Verus, ela tava muito em alta. Mas depois disso, a série meio que deu uma... Tipo assim, ficou meio que desconhecida, porque é uma série um pouquinho mais antiga, né? Não era tão conhecida na época do Instagram, quando tava lançando. Mas assim, gente, vale muito a pena. Os livros são muito bons. Eu tenho o meu favorito, mas esse daqui também é muito legal. Mais uma indicação também com essa trope que eu amo é a trilogia Dark Paradise, da Juliana Dantas, que eu já indiquei milhões de vezes aqui pra vocês. É uma trilogia focada em um mesmo casal e tem muitos altos e baixos. Eu poderia até colocar como uma trilogia dramática e de novela mexicana, porque, cara, pensa no drama. A Juliana escreve muito bem livros dramáticos com muitas reviravoltas e a história ela traz muito isso, sabe? Então o casal, ele vai acabar se casando por causa de dinheiro também. Acontece que a empresa do nosso protagonista, o Lucas, ele tá sofrendo desvio de dinheiro. E ele descobre que um segurança dele estava nessa situação, né? Estava desviando o dinheiro dele e ele vai atrás desse cara obter respostas. Só que acontece que esse cara, na pressa, com medo de fugir, acaba sofrendo um acidente de helicóptero. E ele fica no estado super crítico entre a vida e a morte. E o Lucas fica sem respostas, fica sem saber onde é que tá o resto do dinheiro, por que ele tá fazendo isso, se tem mais alguém nesse plano. E aí corta pro outro lado, pra filha desse segurança, a Mia, que tem 17 anos, e que se vê envolvida nessa confusão por causa do pai. Eles vão acabar perdendo a casa, já que o Lucas vai tentar reaver o dinheiro que o segurança roubou. Então ela e a mãe vão acabar perdendo a sua propriedade, o seu sustento, e ela fica desesperada. E num ato de desespero, ela acaba indo ali na empresa do Lucas conversar com ele, implorando pra ele não fazer isso, pra ele não tirar a casa da família, porque ela não quer que a mãe sofra mais do que ela já está sofrendo. E ela se oferece pra fazer qualquer coisa que ele quiser, se ele puder fazer isso. E aí existe uma cláusula ali na herança do Lucas, porque ele vem de família rica, que é uma cláusula que pra conseguir o dinheiro da herança que a avó deixou pra ele, ele precisa ou fazer 30 anos ou se casar. Ele tem 25, então o que seria mais fácil? Se casar. E ele acaba colocando essa imposição ali pra Mia. Você se casa comigo, eu consigo minha herança, a minha empresa para de quebrar e você fica com a casa. Então eles acabam entrando nesse acordo, se casando e como qualquer, relacionamento, eles vão sofrer muitos altos e baixos. Por isso que é uma trilogia, sabe? Porque a autora ela aprofunda muito a convivência e a relação desses dois personagens. De todos os livros que eu citei aqui com Casamento por Conveniência, esse é o mais intenso, é o que realmente tem muitas reviravoltas. Você vai passar raiva com os personagens, eles vão se separar, vão ter muitas brigas, mas é um livro muito... Gente, é uma trilogia muito boa, sério, não é à toa que eu vivo indicando pra vocês, porque é um dos meus livros nacionais favoritos, é muito bom mesmo. E se você gosta dessa tropa de Casamento por Conveniência, você vai gostar muito dessa história. E bora então para a minha terceira tropa favorita, que não surpreende ninguém, que é o Enemies to Lovers. Você pode colocar aqui também Hate to Lovers, Rival to Lovers, tanto faz, gente. O negócio é que os personagens, eles simplesmente se detestam. Eles são inimigos, eles brigam, a gente não sabe por quê, mas eles vão acabar se apaixonando, que esse é o foco da história. E eu amo também muito essa tropa literária, eu acho que de todas aqui, a que menos me enjoa. Gente, eu acho fantástico quando os personagens não se gostam e por algum motivo eles vão ter que se aproximar, vão ter que estar juntos ali naquela aproximação forçada e vão acabar percebendo que tudo aquilo que eles sabem um sobre o outro, às vezes é mentira, às vezes é só ego, enfim, gente, eu amo essa tropa literária, é a minha, assim, acho que de todas a minha favorita, a que realmente me deixa com o coração bem acelerado, que me deixa completamente extasiada, assim, eu adoro Enemies to Lovers, Hate to Lovers, enfim, o que você quiser, eu gosto demais, eu acho que é uma das tropas que mais me encanta, por isso que eu também gosto muito de Bully Romance, porque tem um pouco disso também, mas bora lá, né? Enemies to Lovers, separei também aqui alguns livros pra indicar pra vocês, o primeiro deles é Quarta Asa, que é um livro de fantasia e traz também o Enemies to Lovers, porque a protagonista Violet, ela vai entrar numa escola de guerra para se tornar cavaleira de dragão. Existe toda uma construção política e social nessa história a respeito, disso, então a gente vai entender isso ao longo da leitura, mas é basicamente isso, tá, gente? Ela vai para uma escola nova e ela vai sofrer muitos desafios para se tornar essa cavaleira de dragão que ela precisa ser. E nessa escola ela vai acabar sendo confrontada
por personagens muito importantes na história dessa escola, que são os filhos dos rebeliões que ocasionaram a última guerra. E um deles é o Xaden, que é o nosso mocinho protagonista, que é filho justamente do homem que arquitetou todo esse plano. E a mãe da Violet é uma general de guerra, a general Sorrengail. Então no final ela meio que acabou matando várias pessoas e um deles era o pai, né, do Xaden. E é por isso que muita gente na escola não vai com a cara da Violet, principalmente esses filhos dos rebeliões. E entre eles, como falei pra vocês, está o Xaden. Eu não sei se vocês entenderam todo o contexto, não sei se consegui explicar muito bem a história pra vocês, mas tem resenha, eu vou deixar linkado aqui, tá? Nos cards, onde eu explico certinho pra vocês tudo o que acontece. E assim, gente, eu amo a primeira interação entre esses dois personagens, porque tá na cara que eles são inimigos, tá na cara que ele quer matar ela, que ele vai fazer de tudo pra, né, meio que matar ela, porque isso acontece muito nessa escola. E é muito legal ver ao longo dos capítulos eles começando a se apaixonar. Porque, tipo assim, é ódio, ódio, ódio. De repente, amor. Sabe quando você sente que existe uma linha muito tênue entre amor e ódio? É exatamente isso que você vai ver muito com Xaden e Violet. São personagens muito complexos, com suas fraquezas, com as suas habilidades, mas que vão ter ali suas histórias contadas de uma forma muito fenomenal pela Rebecca Yarros. E é um livro muito bom. Se tu gosta de fantasia, se tu gosta de Enemies to Lovers, você vai adorar A Quarta Asa. É um dos meus livros que, né, mais me impactaram ano passado. Eu amei, foi livro 5 estrelas. E ele vai ser lançado agora, se eu não me engano. Então, assim, gente, leiam. Vocês vão gostar muito, tá? E, assim, é uma das minhas tropes favoritas. E eu acho que a autora soube trabalhar ela muito bem aqui nessa história de fantasia. Outro livro com Enemies to Lovers, inclusive também vai ser lançado agora, é Meu Romeu Sombrio. Eu li ele também ano passado, só que eu li em inglês. E, gente, eu amei essa história. Ele me lembrou muito o Rei da Ira. Então, se você gostou de Rei da Ira da Ana Huang, você também vai gostar. A história é basicamente sobre uma socialite, a Dallas, que tá prometida em casamento, né, por alguém aí que seu pai escolheu. Então, ela sabe o que ela precisa fazer. Mas ela vai acabar, né, metendo os pés pelas mãos quando ela vai numa festa. E ela acaba beijando um homem desconhecido. Só que acontece que ela é flagrada beijando esse homem. E isso acaba com a reputação dela, porque ela não somente beijou, ela meio que começou a se pegar com ele ali e todo mundo acabou vendo. O noivo, né, o que o pai dela tinha escolhido, fica puto da vida. Ele acaba rompendo o noivado, deixando a mocinha em maus lençóis com os seus pais. Mas, para salvar o dia, esse homem que ela beijou, o Romeu, resolve pedi-la em casamento, né, meio que reparar esse erro que ele acabou ocasionando. Só que a gente vai descobrir posteriormente que o Romeu, que é esse mocinho, né, que é esse noivo aí, ele na verdade arquitetou todo esse plano para roubar a noiva do seu arqui-inimigo. Ou seja, ele só fez tudo isso para se vingar do cara que ele simplesmente detesta, e a Dallas acabou sendo o efeito colateral. Mas agora as coisas já aconteceram, eles se casaram e eles agora vão ter que conviver. E pensa numa convivência intensa, pensa nas brigas, na tensão sexual. Gente, muito boa mesmo. É muito divertido, muito legal e satisfatório ver os personagens nessa situação. Eu amei a forma como as autoras desenvolveram a história, a personalidade deles. Em alguns momentos você vai sentir raiva da Dallas, vai achar ela infantil, assim como também vai sentir raiva da frieza do Romeu. Mas, cara, é muito bem escrito, muito bem desenvolvido. As cenas que são incríveis. E além de todos esses clichês de casamento por conveniência, aproximação forçada, temos o Enemies to Lovers, porque os personagens, inicialmente, eles não se gostam, sabe? Eles trocaram um beijo porque rolou uma atração, mas eles não se gostam, eles não se suportam e vão ter que conviver juntos nessa história agora que são casados. Para os fãs de Rei da Ira, você vai perceber muitas semelhanças, mas na minha opinião, eu gosto mais desse livro, eu acho ele mais divertido, eu acho ele com mais personalidade, sabe? Então, assim, fica aí a minha indicação. Mais um Enemies to Lovers de indicação pra vocês é Rota de Fuga, que é um livro nacional e também me diverti muito lendo ele. É basicamente dois protagonistas, a Olivia e o Bruno. Eles não se suportam, eles são colegas de turma na faculdade, mas eles não vão muito com a cara um do outro. E eles acabam fazendo uma viagem juntos, junto com toda a turma, para a Itália, que é o sonho da Olivia conhecer. Só que quando eles chegam lá, eles acabam se metendo em várias confusões, eles vão se perder da turma e vão acabar sendo até mesmo perseguidos pela máfia italiana. Gente, é um caos esse livro, um surto.
curto, um monte de aventura, né, esses dois personagens vão viver, ao mesmo tempo que vão acabar se apaixonando porque vão ter, né, essa aproximação forçada e fazer com que eles acabem deixando as diferenças de lado. Esse é um livro muito gostosinho, eu amei a leitura dele. Ele é clichê, mas também traz um frescor, sabe? Pelo fato do livro se passar na Itália, tem muitas paisagens, você se sente parte do ambiente, você gosta de ver o desenrolar do relacionamento da Olivia e do Bruno. É realmente muito gostoso. Eu acho que essa é a melhor forma de descrever essa história. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, então se vocês também tiverem interesse em conhecer, eu vou deixar linkado aqui abaixo. Minha quarta trope literária favorita é o famoso fake dating, famoso relacionamento falso. Fake dating e casamento por conveniência tem muitas similaridades, então, claro, né, se eu gosto de um, obviamente, eu também gostaria de outro. E eu adoro muito essas circunstâncias que fazem os personagens meio que acabarem fingindo um relacionamento, fingindo estarem juntos. Mas, eu confesso pra vocês que eu tenho dado uma enjoada, tá, gente, de fake dating, porque pelo menos os últimos livros que eu tenho visto serem lançados, tanto aqui quanto lá fora, é tudo mesmo, do mesmo tipo, sabe? É um fake dating, os personagens não se gostam, vão ter que fingir que estão juntos. Então, eu dei uma enjoadinha, assim, dessa trope literária. Eu meio que tô procurando outras coisas, mas ainda continuo amando. Eu separei 2 livros pra indicar pra vocês. O primeiro é o Nacional, que Aluga-se um Noivo. Eu amo esse livro da Clara de Assis. É muito divertido também, é um romance bem sexy, bem intenso. A personagem principal, carioca da Gema, ela vai ter que reencontrar o seu ex-namorado no casamento do seu irmão e ela fica bem abalada com isso, porque ela também descobre que ele vai levar a nova namorada, que é a sua ex-melhor amiga. Né, gente? É como vocês imaginam como ela poderia se sentir. Mas pra sair por cima, ela resolve falar que vai levar um namorado. O problema é que ela não tem namorado, não tem ninguém pra levar. E é por isso que ela resolve contratar um garoto de programa pra fazer isso. Acontece que sua melhor amiga, a sua amiga de verdade, tá? Ela é muito bocuda e resolve falar que, na verdade, a sua amiga não está namorando, e sim que ela está noivando. E agora, de namorado, ela simplesmente precisa de um noivo pra levar aí pro casamento do seu irmão. Então esse desespero dela de procurar um garoto de programa pra fazer o papel acaba se tornando cada vez maior e assim a gente vai ver, né, o desenrolar desse relacionamento falso. Eu amo esse livro, eu acho que foi um dos primeiros livros com essa trope literária que eu li, porque ele é bastante antigo, mas é uma história muito especial, muito gostosa. O livro se passa no Brasil, então quem gosta muito de regionalidade vai se sentir muito abraçado com a escrita da Clara de Assis. E eu acho os personagens extremamente envolventes. Também tem um plot no final que deixa tudo mais intenso, que deixa o leitor realmente louco assim da vida. Leiam Aluga-se um Noivo, eu acho que vocês vão gostar muito dessa indicação. E outro livro com essa trope que eu vou indicar é um livro gringo, também está disponível no Kindle Unlimited, que é O Encontro Nada Romântico, da Megan Quinn. Eu amo os livros da Megan Quinn, já indiquei pra vocês também aqui em vários vídeos do canal. E esse aqui é um dos mais divertidos e mais, assim, mais pirados dela, porque tem muitas situações irreais no livro, mas que deixam a escrita mais divertida, mais gostosa de você acompanhar. A história vai focar ali, então, em 2 personagens que têm ali seus próprios problemas para lidar. De um lado, nós temos a mocinha, que precisa muito de dinheiro, porque ela acabou de ser demitida. E de outro lado, nós temos um empresário muito ambicioso, que tá louco para deixar sua empresa cada vez maior, mas que descobre que para fazer negócios com um homem específico, ele precisa mudar um pouco a sua imagem de garanhão. Ou seja, ele precisa fingir que ele se aquietou, que agora ele é um homem responsável, um homem de família, para poder ganhar a confiança desse potencial cliente. E como só nos livros, os 2 personagens vão acabar se conhecendo de uma maneira super aleatória e vão acabar fazendo um acordo dela fingir ser a sua noiva falsa. O título desse livro expressa muito bem o teor dessa história, porque o encontro entre esses personagens não tem nada de romântico, sabe? Mas é muito legal ver esses dois, né, nessa circunstância, ver eles se descobrindo. Eles são totalmente estranhos um para o outro. E é por isso que a situação fica cada vez mais absurda, mas também muito divertida e muito engraçada de você acompanhar. Eu adoro os livros da Megan Quinn, eu já li vários livros dela, mas esse em específico é o meu favorito porque ele me fez soltar realmente muitas gargalhadas. Para finalizar esse vídeo, vamos então à última trope literária favorita e não menos importante, inclusive é uma das que eu mais gosto porque me aquece o coração, que é o romance de cidade pequena. Romances de cidade pequena, eles têm um ar especial, porque a história ela é ambientada em uma cidade pequena que traz esse ar de comunidade, que traz essa sensação
sensação de você estar lendo algo familiar, digamos assim. É como se você fizesse parte daquele ambiente, e é por isso que a história, ela entrega muito também found family, esse fundo familiar que a gente gosta tanto de ver em histórias com amigos, com irmãos, por exemplo. E eu não sei vocês, mas esse tipo de trope literária aquece o meu coração, me deixa feliz, me traz a sensação de pertencimento. Por isso que eu gosto tanto de romances de cidade pequena. Não vou sair dos meus clichês, tá, gente? Porque eu acho que eu já indiquei muito os livros que eu vou indicar pra vocês, mas eu gosto muito deles, eu gosto muito deles mesmo, e eu acho que vale a pena vocês conhecerem, principalmente se você gosta dessa trope literária. O primeiro livro é A Voz de Archer, que eu amo. Nossa, eu amo demais. É um livro que me surpreende até hoje. Eu li ele há muitos anos atrás, depois reli novamente quando foi lançado ano passado pela editora Charme. É um livro incrível, é uma história de amor, assim, singela. Eu não quero muito falar sobre a história, porque eu quero que vocês leiam o livro descobrindo as coisas por si só. Mas esperem um romance arrebatador, um romance que vai te cativar do início ao fim. É um dos livros mais românticos e, assim, mais incríveis que eu já li. E a forma como a Mia Sheridan trabalha os seus arcos, os seus personagens, é indescritível. Eu indico muito esse livro para quem também gosta da Brittany Sherry, porque eu acho que elas têm escritas bem semelhantes e trabalham esses romances mais dramáticos de uma maneira inimaginável. Minha segunda indicação é Aconteceu Naquele Verão, que também é um livro muito hypado. Também não vou falar muito sobre enredo. Gente, a bateria da minha câmera acabou descarregando, então eu vou finalizar esse vídeo aqui com a câmera do celular. Bom, eu tava falando pra vocês, né, sobre Aconteceu Naquele Verão. Eu não vou me alongar muito, porque eu acho que vocês já conhecem muito essa história, do tanto que eu já indiquei aqui e do tanto que ele hypou também. Mas a história se passa em uma cidadezinha muito pequena, de 2.500 habitantes no máximo. E a história foca em uma it girl, a Piper, que mora em Los Angeles e acaba se metendo em uma grande confusão. Para dar uma lição de vida para ela, o seu padrasto resolve retirar todo o dinheiro que ele dava para Piper, a sua mesada, e resolve enviá-la para Westport, essa cidadezinha, para que ela aprenda um pouco mais sobre a vida, para que ela cresça e amadureça, já que mesmo tendo 30 anos, a Piper vive como se fosse uma adolescente. E é nessa cidadezinha, então, onde essa personagem vai se descobrir, onde ela vai ver que a vida é muito mais do que festas e muito mais do que apenas diversão. Pensa numa história mega divertida e super sensual ao mesmo tempo. Os personagens também têm aquele clichê de Grumpy vs Sunshine, porque a mocinha é super divertida, alta astral, e o nosso mocinho é rabugento, é aquele personagem que também não gosta muito dela inicialmente. E é muito legal ver esses dois personagens que são tão diferentes, tão opostos, acabando de se apaixonar. Recomendo muito essa leitura, principalmente para quem gosta também de livros com bastante cenas quentes. E o último livro dessa trope literária é Amor em Roma, que também já indiquei muito aqui para vocês. É um dos meus livros favoritos do ano passado, eu amei. E ele tem tudo que um romance de cidade pequena, que é clichê, necessita. A história traz uma personagem chamada Amélia, que é uma estrela do pop em ascensão. E ele está prestes a iniciar uma nova turnê, mas ela não se sente muito feliz com isso. Ela, na verdade, está passando por alguns problemas ali na sua vida pessoal. E ela precisa se desestressar, precisa pensar em outras coisas, se reconectar com a música novamente. Então ela acaba indo viajar para Home, no Kentucky, onde ela vai acabar vivendo muitas aventuras. E uma delas é se apaixonar pelo padeiro dessa pequena cidade. Os romances da Sarah Adams, eles são bem clichês. E eles são romances que aquecem nosso coração, porque entregam justamente tudo aquilo que você quer naquele momento. Uma leitura mais tranquila, mais leve, mais calma, sem grandes floats acontecimentos, mas que no final vai deixar você apaixonado. Não é à toa que esse é um dos meus livros favoritos de 2023 e eu recomendo muito para quem precisa de algo leve, divertido e bom para sair da ressaca literária. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas são as minhas 5 tropes literárias favoritas, tá? Eu amo esses livros, amo a forma como eles fazem me sentir. Eu quero saber de vocês. Vocês já leram algum desses livros? Comenta aqui abaixo nos comentários. A gente então se encontra no próximo vídeo. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Um beijo, tchau!